Meu nome é Mariana, tenho 25 anos, e quero contar a vocês como olhares discretos do meu sogro acabaram desencadeando um verdadeiro escândalo com meu namorado. Tudo começou numa manhã de sábado, com um sol brilhante iluminando o céu de São Paulo. João, meu namorado, me ligou com aquele tom doce que sempre me arrancava um sorriso. Ele disse que tinha uma surpresa preparada para mim e que eu precisava ir à casa dele naquela noite. Uma onda de empolgação tomou conta de mim, mal podia esperar para descobrir o que era. Minha relação com João sempre foi especial. Nos conhecíamos desde os tempos do colégio, e apesar de algumas brigas típicas, construímos algo sólido e verdadeiro. Ele era o tipo de cara que muitas desejariam ter, e às vezes eu mesma não acreditava que estava com ele. João trabalhava numa empresa de tecnologia e mesmo sempre ocupado, nunca deixava de arranjar tempo para mim. Naquela noite cheguei à casa dele com o coração acelerado, ansiosa pela surpresa. João me recebeu com um sorriso enorme e um abraço apertado. Tenho que trabalhar cedo amanhã, mas adoraria que você dormisse aqui. O que acha? Ele propôs. Meu primeiro impulso foi aceitar na hora, mas hesitei um pouco, com medo de atrapalhar a rotina dele. Ele insistiu que estava tudo bem, que o importante era curtirmos o tempo juntos. Enquanto estávamos na sala, não pude deixar de notar os olhares insistentes do Sr. Carlos, pai do João. Ele era um homem de presença marcante, com uma maturidade evidente e olhos intensos que me deixavam desconfortável. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, uma sensação estranha tomava conta de mim. Ao longo dos meses, já tinha percebido como ele acompanhava meus movimentos, como se estivesse analisando cada passo que eu dava. Sempre tentava ignorar esses pensamentos, convencendo-me de que era só minha imaginação. Aqui estou, tentando colocar em palavras uma parte da minha vida que, bem, é difícil de explicar. Se alguém me dissesse meses atrás que eu estaria no meio dessa loucura, eu não acreditaria nem nos meus sonhos mais malucos. Mas vamos lá. Antes daquela noite em que João me convidou para dormir na casa dele, já havia sinais que marcaram um caminho que eu nunca imaginei seguir. O Sr. Carlos sempre me olhou de um jeito diferente. Havia algo magnético em seu olhar, uma força que me atraía mesmo contra minha vontade. Afinal, ele era o pai do meu namorado, e eu nunca me permitiria pensar em algo inadequado. Mas com o passar dos dias e semanas, esses olhares intensos ficaram mais frequentes. Sempre que nos encontrávamos, na sala assistindo TV ou na cozinha preparando algo, sentia seus olhos fixos em mim, como se ele tentasse me decifrar. Aquela intensidade me causava arrepios difíceis de ignorar. Lembro vividamente de uma tarde em que ajudava a Dona Ana, mãe do João, a arrumar a mesa para um jantar em família. Enquanto dobrava os guardanapos, senti o olhar dele cravado em mim do outro lado da sala. Fiquei nervosa, mas só consegui dar um sorriso tímido e continuar conversando como se nada estivesse acontecendo. Por dentro, porém, minha cabeça era um caos de pensamentos e sensações conflitantes. O mais estranho é que, apesar do desconforto causado por aqueles olhares cheios de intenção, eu seguia minha vida como se pudesse ignorar tudo. João e eu continuávamos sendo um casal feliz, e sempre que me sentia estranha com o olhar do pai dele, tentava desviar o foco e me concentrar na nossa relação. Afinal, não fazia sentido dar atenção a algo que eu achava estava só na minha cabeça. Os meses antes daquele dia em particular foram cheios de momentos estranhos. Às vezes, quando todos estavam na sala vendo um filme, o Sr. Carlos e eu acabávamos sozinhos na cozinha por um instante. Nessas horas, nossas conversas se tornavam mais longas e pessoais. Trocávamos histórias e pensamentos que não compartilhávamos com mais ninguém. Era como se houvesse uma conexão especial, algo que eu não conseguia explicar, mas também não podia ignorar. Não sei exatamente quando as coisas começaram a mudar. Era como se o próprio ar ficasse carregado de desejos sempre que estávamos perto. Cada encontro casual na casa se tornava um jogo perigoso de olhares e palavras sussurradas. Eu sabia que era errado, que estava cruzando linhas que não deveria, mas às vezes é difícil parar quando você se sente atraído por algo que não entende completamente. Então, cheguei àquela noite em que dormi na casa do João. Após o jantar, nos sentamos todos na sala, Dona Ana, Sr. Carlos, João e eu. Conversávamos, ríamos, passávamos um tempo gostoso em família.
Era uma daquelas noites que sempre curtíamos juntos, e tudo parecia tão normal. Decidimos assistir a um filme. Nos acomodamos no sofá, João ao meu lado, o pai dele na poltrona favorita e a mãe no outro sofá. O filme começou, mas honestamente mal lembro do que se tratava. Minha mente estava em outro lugar, perdida em emoções e pensamentos. Depois de um tempo, João e eu decidimos nos recolher para descansar. Nos levantamos do sofá e, enquanto íamos para o quarto dele, senti um nó no estômago. Tudo parecia normal, mas havia uma tensão no ar que me deixava nervosa. Entramos no quarto, e João fechou a porta. Ele me olhou com aquele sorriso que sempre me fazia sentir especial e segurou minha mão. Naquele momento, tudo parecia estar bem. Mas meus pensamentos estavam em outro lugar, e eu não conseguia tirar da cabeça aqueles olhares intensos e o peso do que estava acontecendo entre mim e o pai dele. Nos deitamos e continuamos conversando. Ele falou sobre os planos para o fim de semana, o trabalho, coisas leves. Tentei manter a conversa, mas a cada vez que olhava nos olhos dele, sentia que escondia algo. Era como se o peso dos nossos segredos estivesse na sala com a gente. Finalmente, apagamos a luz e nos acomodamos para dormir. Mas apesar do cansaço, minha mente estava em 1000 lugares, menos no sono. Meus pensamentos giravam, e minha consciência lutava para se manter em meio à confusão. Eu sabia que algo estava errado, que nossas ações não eram apenas conversas inocentes ou olhares trocados. Na escuridão, sentia que o quarto estava cheio de segredos. Não conseguia parar de me perguntar se João sabia de algo, se suspeitava de algo estranho entre mim e o pai dele. Mas então, por que ele continuaria agindo normalmente? Era como se vivêssemos em 2 mundos diferentes, um cheio de risadas e momentos juntos como casal, e outro, sombrio e perigoso, que eu dividia com o Sr. Carlos. O tempo passava devagar, e cada tic-tac do relógio parecia ecoar na minha cabeça. João dormia profundamente ao meu lado, alheio à tempestade que passava pela minha mente. Virei na cama, incapaz de encontrar uma posição confortável. E enquanto tentava dormir, uma parte de mim sabia que isso era apenas o começo de algo muito mais complicado e perigoso. Depois de todos os pensamentos daquela noite, finalmente peguei no sono. A cama do quarto do João era confortável, e o cansaço venceu minhas preocupações. Meus olhos se fecharam, e por um tempo consegui descansar de tudo aquilo. Mas como dizem, tudo que é bom acaba. Eram 7 da manhã quando o despertador do João me acordou. Ainda meio dormindo, sabia que ele precisava trabalhar cedo. Ouvi o barulho da água do chuveiro enquanto ele seguia a rotina matinal. Apesar de ter os olhos fechados, percebia cada som na casa, os passos dele pelo quarto, escolhendo a roupa, pegando suas coisas. De repente, senti ele se inclinar e me dar um beijo suave na testa. Vou pro trabalho, amor. Não quero te acordar, descansa mais um pouco, ele sussurrou. Aquele momento antes de ele sair foi estranho. Eu sabia que ele estava me deixando na casa, sozinha com os pais dele. Embora sempre tivesse tido uma boa relação com eles, agora sentia uma tensão no ar que não podia ignorar. Ouvi a porta se fechar atrás dele, e meu coração disparou. Fiquei deitada, olhando o teto na penumbra. A casa estava silenciosa, e por um instante, a realidade da situação me atingiu com força. Eu estava sozinha na casa dos meus sogros, e tudo o que vinha acontecendo entre mim e o Sr. Carlos parecia uma sombra pairando sobre mim. Meus pensamentos voltaram à noite anterior, aos olhares intensos e às conversas compartilhadas. Eu me sentia presa numa teia de emoções que não conseguia controlar. Sabia que o que estava fazendo era errado, que colocava em risco minha relação com João e a estabilidade da família dele. Mas a atração que sentia pelo pai dele era uma força que me puxava, incontrolável. O tempo passou lentamente enquanto eu estava sozinha na casa. Ouvi alguns barulhos lá fora, mas, no geral, estava imersa nos meus pensamentos. Me perguntava como cheguei àquele ponto e o que faria a respeito. Minha consciência pesava, e cada segundo parecia aumentar a culpa que eu sentia. Finalmente decidi me levantar e enfrentar o dia. Olhei ao redor do quarto. Não havia sinal do João, só algumas coisas dele espalhadas. Me espreguicei e bocejei, tentando afastar as preocupações. Sabia que encarar os pais dele seria desconfortável, mas não podia ficar na cama para sempre.
Com um suspiro, resolvi tomar banho e me arrumar. Enquanto a água quente caía, me senti um pouco mais acordada e focada. Talvez fosse hora de enfrentar a realidade e tentar colocar ordem naquele caos que eu mesma criei. Não sabia como, mas estava decidida a encontrar uma solução. Se vocês já sentiram a vida virar de cabeça para baixo em um segundo, sabem exatamente o que estou sentindo. Depois do banho, fui ao quarto do João para me trocar. Enrolada na toalha, abri a porta do banheiro com cuidado. Caminhei até o quarto e quando estava prestes a entrar, o mundo pareceu parar por um instante. Adivinhem quem estava lá? Sim, o Sr. Carlos, meu sogro. Não sei quem ficou mais surpreso, se ele ou eu. Ficamos parados, num momento de puro constrangimento. O olhar dele percorreu meu corpo, e senti minha pele arrepiar sob aquele escrutínio. O momento pareceu uma eternidade, e meus pensamentos voaram. Como cheguei àquele ponto? Como passamos de olhares intensos para aquela situação constrangedora? Finalmente consegui balbuciar. Desculpe-me, não sabia que você estava aqui. Minha voz tremia de vergonha. Ele sorriu, um sorriso que fez minha espinha gelar. Não se preocupe, Mariana. Você não tem nada a esconder, respondeu, com uma voz calma, mas cheia de insinuação. O que aconteceu depois é difícil de descrever. Em vez de se afastar ou pedir desculpas pelo encontro inesperado, o Sr. Carlos começou a flertar comigo. Era como se ele estivesse brincando com fogo, e eu não conseguia evitar me sentir atraída por aquela energia. Minha cabeça gritava que eu precisava me afastar, que aquilo era errado, mas meus pés pareciam colados ao chão. A conversa ficou mais intensa, cheia de duplos sentidos e gestos sugestivos. Não sei como aconteceu, mas, no meio daquela tensão, nos aproximamos ainda mais. Antes que eu percebesse, estávamos frente a frente, nossos olhares travados. O ar estava elétrico, e cada parte de mim estava em alerta. Então aconteceu. Um toque, um gesto mínimo, mas carregado de desejo e de repente tudo mudou. Meus lábios encontraram os dele num beijo que desafiou todas as regras. Era como se o mundo sumisse ao nosso redor, e só existíssemos ele e eu naquele momento. Uma mistura de excitação e culpa se entrelaçava dentro de mim. Não vou mentir. Aquele momento foi apaixonado e intenso. Mas também foi um ponto de virada na minha vida. Uma linha que cruzei sem pensar nas consequências. Eu não sabia o que viria depois, como enfrentaria o João ou lidaria com o peso do que fiz. Naquele instante, eu estava presa num redemoinho de emoções e desejos que me deixavam sem ar. Depois nos afastamos, ambos com a respiração acelerada. Não precisávamos de palavras para entender o que tinha acontecido. Mas havia uma nova tensão no ar, e o peso das nossas ações começou a se fazer sentir. Estávamos no meio de nos recompor, tentando processar o que havia acontecido quando o pior ocorreu. A porta se abriu de repente e meu coração parou. Era a Dona Ana, mãe do João. Ela me olhou com surpresa e sua expressão passou de choque para confusão e, por fim, decepção. Naquele momento, senti o mundo desabar. Não sabia o que dizer ou fazer, então fiquei paralisada, incapaz de encontrar palavras. A tensão no quarto era palpável. Dona Ana olhou de mim para o marido, e seus olhos carregavam uma mistura de raiva e tristeza. Ela sabia que algo estava acontecendo, que nossas ações tinham sido descobertas. Meu rosto ardia de vergonha, e meu corpo tremia com a intensidade da situação. A confrontação começou com um silêncio constrangedor. Dona Ana se virou para o marido, com a voz cheia de fúria contida. O que está acontecendo aqui, Carlos? Como você pôde chegar a isso? Sua voz tremia de emoção, e eu me sentia uma intrusa numa briga que não deveria presenciar. A resposta dele foi um murmúrio inaudível, mas eu podia sentir o peso das palavras no ar. Não sabia o que dizer, como explicar o inexplicável. Minha mente corria, procurando uma saída, uma forma de escapar daquele desastre. Mas sabia que não havia como voltar atrás. Dona Ana me olhou diretamente, e sua expressão era uma mistura de tristeza e decepção. Eu me sentia uma criança pega no flagra, e a culpa me consumia. Ela suspirou, e suas palavras saíram como um sussurro cheio de dor. Pensei que você fosse parte da nossa família, Mariana. Nunca imaginei que faria algo assim. Não aguentei mais aquele olhar. Sentia que estava desmoronando, que tudo que construí estava se desfazendo diante dos meus olhos.
Tentei falar, mas minha voz se partiu num soluço incontrolável. Desculpe-me, consegui dizer entre lágrimas. Nunca quis que isso acontecesse, me desculpe. Dona Ana se virou e saiu do quarto, nos deixando num silêncio esmagador. Sabia que não havia como reparar o dano que causei, que destruí algo que nunca deveria ter tocado. Me sentia culpada, envergonhada e perdida, tudo ao mesmo tempo. Por fim, Carlos se virou para mim, com o olhar cheio de tristeza e culpa. Isso não deveria ter acontecido, Mariana. Foi um erro grave. Sua voz era um sussurro rouco, e sua expressão misturava culpa e angústia. Dona Ana voltou com uma determinação no rosto. Peço que você vá embora desta casa, disse com firmeza. O que você fez é imperdoável, e não quero mais te ver aqui. Minhas lágrimas continuavam caindo, e embora quisesse me desculpar 1000 vezes, sabia que minhas palavras não tinham mais valor. Levantei da cama, meu corpo tremendo, e juntei minhas coisas num gesto mecânico. Sabia que não havia como consertar o que fiz, que carregaria essa culpa pelo resto da vida. Depois daquele dia devastador na casa dos meus sogros, nada voltou a ser como antes. A tensão era enorme, e embora eu tenha tentado conversar com o João e explicar o que aconteceu, foi em vão. Nossa relação, que um dia pareceu forte e inabalável, desmoronou como um castelo de cartas. A conversa com João foi dolorosa, cheia de lágrimas. Tentei explicar o inexplicável, pedi perdão, mas os olhos dele estavam cheios de decepção e traição. Não havia como consertar o que fiz, não havia como voltar no tempo e apagar aquele capítulo sombrio das nossas vidas. O pior foi aceitar que não só perdi João, mas também destruí a relação entre o pai e a mãe dele. O casamento dos meus sogros, que um dia pareceu sólido, se rompeu por causa das minhas ações irresponsáveis e egoístas. A briga que presenciei naquele dia foi o começo do fim do relacionamento deles, e o peso dessa culpa recaiu sobre mim. A verdade é que me sentia péssima. Sentia o peso da culpa e da vergonha todos os dias, e sabia que merecia isso e mais. Traí a confiança das pessoas que mais importavam na minha vida, e isso me atormentava. Não só perdi meu namorado, mas também minha integridade e meus valores. O próximo passo foi enfrentar as consequências das minhas ações no dia a dia. Perdi uma parte importante da minha vida, e isso deixou um vazio no meu coração que não sabia como preencher. Tentei seguir em frente, encontrar uma forma de consertar tudo, mas não conseguia escapar da verdade do que fiz. Os olhares dos meus amigos e familiares estavam carregados de julgamento e perguntas não ditas. Todos sabiam o que aconteceu, e embora eu tentasse esconder minha vergonha atrás de um sorriso, sabia que não enganava ninguém. Minha reputação e minha integridade estavam manchadas, e isso era algo que não podia ignorar. Essa é a minha história, ou pelo menos, o começo dela. Ainda estou tentando entender como cheguei aqui e como posso seguir em frente. Mas uma coisa é certa: o peso das minhas escolhas vai me acompanhar por muito tempo.